A gente tem que parar de romantizar a doença de animal, porque ele tentou salvar a gente. Ele tá lá para mostrar, mas a responsável pela minha energia, a responsável pela minha saúde sou eu. A minha saúde física e minha saúde emocional, a minha saúde energética é minha. Eu não posso simplesmente pegar um cachorro e falar, que bonitinho ele ser assim. Não, porque ele também tem o direito de ter uma vida saudável e viver dentro de um ambiente equilibrado, de uma família equilibrada. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 15 anos. Em março de 2025, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouco sobre as suas histórias, conhecimentos, vivências, estudos, pesquisas e inspirações. Para você que acompanha aqui o canal e a TV Consciência Próspera, dá para você fazer uma maratona, assim, uma maratona. A gente quer fazer para o ano que vem um site organizando tipo Consciência Flix mesmo, sabe? Organizar com tanto convidado que tem aqui e tanto conteúdo. O tema de hoje é Chakras dos Pets, cura pelas energias, com Larissa Ananda. Larissa Ananda, primeira vez aqui no estúdio, primeira vez aqui também na TV Consciência Próxima. Seja super bem-vinda, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai adentrar nesse mundo, né? Desses companheiros aí de jornada, essas almas elevadas aí que nos ajudam tanto nesse processo de vida, né? Que maravilha. Vamos começar com a base, né? Já que a gente colocou chakras dos pets, acho que o primeiro ponto que tem que falar é sobre os chakras. O que são os chakras, né? E também isso na constituição energética humana, e como é que são os chakras e a localização nos pets. Acho que daí já dá uma boa explicação para o que a gente vai estar trazendo, compartilhando aqui hoje, né? Tá. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala, então, de chakras, a gente está falando aí, né, de centros, ou a gente pode falar aí de rodinhas energéticas que a gente tem no corpo, que são encontro de algumas energias que a gente tem. Energia positiva, de uma maneira mais simples para falar, energia positiva, negativa, neutra, se une ali e se cria esse centro energético, ok? Eu digo sempre em aula, eu brinco com os alunos que eu falo que a gente tem os 7 mais instagramáveis, que foram os que fizeram mais sucesso, investiram no marketing dos chakras e sobressaíram, mas a gente sabe que no corpo humano aí a gente tem mais o que? De 120.000 rodinhas ali, distribuindo toda essa energia vital, e cada um responsável por uma emoção, por um físico, por um funcionamento energético, emocional e físico do corpo, né? Então, nos humanos a gente tem isso muito estudado, a gente tem isso bem definido, coisa que a gente ainda não tem no mundo animal, né? Então, é uma visão muito nova, são alguns estudos novos, muitos desses estudos vindo para o Brasil, por tudo que eu estudo, vindo por um cara que chama Ricardo Garé, que é um veterinário, que começou a ter uma visão que tinha alguma coisa muito errada em tratamento clínico, que os tratamentos clínicos não davam o resultado esperado, e ele começou a tentar entender o porquê. Então ele foi para os Estados Unidos, foi atrás dessas informações, e ele veio e trouxe para o Brasil. Então eu falo que se hoje a gente tem essa ideia de chakras dos animais, é por conta dele, né? E ele veio e trouxe alguns conceitos e trouxe alguns centros energéticos que também são os mais instagramáveis, que são, na verdade, no animal são 8, não são 7, eles têm um diferenciado, um a mais, para organizar um pouco a energia do que está faltando, do que está sobrando nesse corpo. Eles vão ter essas mesmas funções, a função energética, a função física e a emoção emocional. Só que, quando a gente fala em animal, a energia emocional, ela é vinculada à energia de quem cuida desse animal. Então, aí se torna sempre um trabalho em conjunto. Mas as funções deles são praticamente as mesmas, até mesmo a questão glandular, ela é a mesma correspondência. E hoje se fala de alguns centros energéticos, que a gente chama de bud chakras desses animais, que são alguns pequenos centros energéticos localizados no corpo, onde vai fazer com que esse animal sinta coisas diferentes do que a gente não consegue mais sentir pela própria sensibilidade energética que ele tem.
Então, traz um pouquinho para a gente quais são essas características, né, nos animais em si, dos oito chakras, né, os 7 principais, ou mais instagramáveis, mais esse oitavo, e também traz um pouco desse conteúdo, né, das orelhas, focinho, a almofadinha das patinhas, para as pessoas também terem um conteúdo. Falar em Ricardo Garé, tem aqui entrevista com o Ricardo Garé, não foi sobre PET específico, teve correlação, mas a gente focou mais em Reiki, porque também é reikiano, né? Sim. Mas fala um pouquinho sobre as características desses centros de energias nos PET, os 8, né? Tá. Nos PETs. Então, a localização é bem parecida com a nossa, tá? Vou pegar um bichinho aqui. Olha aí. A gente tem aqui, o Samuel me emprestou um cachorrinho só para a gente ver essa localização, tá? Então, é muito parecido com o nosso. Então, ele tem aqui, né, final da região lombar, comecinho da região caudal, aqui, próxima região, né, lombar, sacral, caudal. A gente vai ter bem aqui, final da coluna, comecinho da cauda, a gente vai ter o primeiro centro energético, tanto é que a nomenclatura ela é a mesma, tá? A gente chama de Muladhara, ou a gente chama ele de básico. Esse centro energético, ele vai comandar nesse animal o processo de mostrar ao mundo a minha energia. O animal, ele cria uma redoma de energia para os outros animais entenderem o espaço dele e até mesmo nós humanos entendermos o espaço que ele ocupa. Então, quando a gente vê, às vezes, um animal briguento, um animal com muito medo, e esse medo também vai ser expressado por um processo de agressividade, a gente vai ver algum desequilíbrio nesse centro energético. Eu falo que a gente identifica a potência desse centro energético assim. Você anda na rua, você vê um cachorrinho andando, você quer passar a mão nesse cachorrinho, não é? A maior parte das pessoas, que bonitinho, mas você vai fazer isso com um cachorro de polícia? Não. Por quê? Porque ele é criado e foi desenvolvido nele esse aspecto tão grande desse centro energético de território, que é como se ele criasse essa redoma e essa própria energia te afasta de você não ser bobo e não colocar a mão nele, tá? E tanto é que você pode passar a mão dele quando ele não está em serviço e quando ele está em serviço você não pode chegar perto. Existe essa mudança. Então ele consegue fazer essa modulação desse centro energético. Bichinhos que saem na rua e são encrenqueiros. São animais que têm muito pouca energia aqui. Então, o que acontece? Ele precisa mostrar para o outro que ele é melhor. Ele não mostra com a energia, ele vai mostrar com outras formas de comunicação, como um latido, um rosnar, alguma coisa assim. Por quê? Porque está faltando ele criar isso. Ou seja, aquela expressão cachorro que late não morde, vem disso. Pois é. E muitas vezes a gente vai ver esse animal tendo essa característica porque ele vê essa característica no tutor. Então eu falo que animal que vai sair na rua briguento é porque olha pro tutor e fala, que banana. Peraí que eu tenho que proteger esse bananão que tá aqui, que ele não dá conta do recado. Então, se ele não pode nem criar a própria energia dele, então deixa eu aumentar de qualquer forma para criar essa redoma entre eu e ele, tá? Então, a maior parte dos atendimentos que eu vejo de animal agressivo tá vinculado com o tutor sem coragem nenhuma, principalmente coragem de vida, tá? E isso tem a ver aqui com o primeiro chakra. Então, a gente vai equilibrando esse processo, tá? Esse primeiro chakra aqui, ele vai estar muito linkadinho com a energia do segundo chakra, tá? Por quê? Porque a energia do segundo chakra, para o animal que fica um pouquinho acima, assim, próxima à região de vértebra lombar desse animal, vai estar vinculado com a propagação da espécie. É um chakra mesmo desenvolvido para a relação do sexo, mas não do prazer como a gente tem. O nosso também ele é vinculado a isso, mas com outras conotações, né? Mas para o animal é muito importante para a perpetuação da espécie. Então, se eu tenho um animal que não tem uma energia de coragem para isso, ele não consegue desenvolver um segundo chakra legal. Ele não vai conseguir fazer com que uma fêmea olhe para ele não vai fazer com que a energia dele chegue até essa fêmea. Então, no primeiro chakra, a gente tem um vórtice de energia que sai para cima. A partir do segundo chakra, a gente tem tanto para cima quanto para baixo, ok? No segundo chakra, no macho, a fortaleza, né, a força dele vem de cima e a força da fêmea vem de baixo. Então, o que acontece? Quando uma fêmea entra no processo, né, de copulação hormonal, para que isso aconteça, ela vai
expelir a energia por baixo, e o macho vai captar essa energia por cima e vai atrás dessa fêmea para fazer essa perpetuação da espécie, né? Esse centro energético, ele está muito vinculado também na questão física desses animais, com todo o processo de sistema urinário, com todo o processo de movimento de patas traseiras. Por quê? Porque aqui a gente está falando também de uma energia de coragem, então vai estar muito linkado ao que faz ir para frente, que seriam esses membros posteriores e para os humanos essas pernas, né? Esse quadril e essa perna. Então a gente vai ver muito isso dentro desse centro energético. Aí a gente vai ter o terceiro, que é o Manipura Chakra, ou plexo solar, como todo mundo conhece, ok? Então vai ficar, quando a gente vira o animalzinho, vai ficar bem no processo da cicatriz umbilical dele. Então também vórtice para cima, vórtice para baixo, mas a gente não tem diferença de macho para fêmea, ok? Esse é o chakra do poder pessoal do animal. É como ele vai se manifestar diante da própria vidinha dele. Quem ele vai ser naquela presença daquela família, quem que ele vai ser na presença do tutor, quem ele vai ser na presença dos outros animais. E esse centro energético é muito trabalhado nas terapias, por quê? Porque é por aqui que ele capta a energia desequilibrada ou emoção desequilibrada desse tutor. Então, o que a gente faz? A gente, às vezes, faz a proteção desse centro energético para que ele não capte tanto desequilíbrio desse tutor. Ok? Então, por exemplo, se esse tutor chega com muita raiva dentro de casa, é captado por esse centro energético e a raiva se instala num órgão específico próprio da raiva, por exemplo, o fígado. Ok? E se ele tá, por exemplo, o tutor está muito triste, entra por aqui e pode se instalar, por exemplo, no processo pulmonar, processo de coração. Então, é por aqui que a gente tem sempre que observar a característica do tutor, a característica desse animal e fazer esse processo juntos. Aí a gente vai ter o quarto chakra, que é o anahata, que é o cardíaco, né? Igual a gente tem, tanto para cima, quanto meio para frente, meio para trás aqui do animal. É o chakra que a gente diz que é extremamente desenvolvido desse animal, porque eles vêm com uma missão de amor incondicional muito grande. Eles vêm para nos ensinar e eles vêm para fazer a doação desse amor incondicional. Então, é um centro energético extremamente ativo e que poucas vezes entram em processo de desequilíbrio. Ele só vai entrar num processo de desequilíbrio quando a gente tem um animal que sofreu um trauma muito grande. Então, eu não sei se alguém está assistindo a gente e tem costume de resgatar animal. Quando a gente, às vezes, resgata o animal, clinicamente, ele não tem nada, mas ele não consegue se recuperar. E, provavelmente, esse animal foi um animal descartado por alguma família. A gente vê características desse animal descartado. Então, aquele é um trauma tão grande para ele que é como se ele fosse assim, eu não faço a menor diferença aqui e a minha missão aqui não vai ser cumprida. Então, ele corta o processo da própria vida dele para poder se livrar dessa história e partir para uma outra história. Aí a gente vai ter o quinto chakra, que é o laríngeo, né? Que a gente chama também de Vishuddha, que fica na gargantinha aqui, né? Frente e trás. Esse chakra, ele é desenvolvido no animal e muito pouco ativo. Por quê? Porque ele não usa só a verbalização, a vocalização para expressar o que ele sente. E a gente não, a gente tem isso aqui extremamente ativo e nem muito desenvolvido, porque a gente só usa isso aqui. A gente tem outras formas? Tem, mas a gente foi perdendo, né? Então, por exemplo, eu quero saber se você, Samuel, tá bem. Eu não vou chegar e cheirar você. Ah, levanta o braço que eu vou cheirar sua axila para saber como é que tá seu cheiro. Eu vou perguntar e você vai me responder. O animal, ele faz diversas formas, né, disso. É a postura, é o posicionamento da patinha, do rabo, é o cheiro, tudo isso é uma grande informação. Então, ele é muito desenvolvido, mas pouco ativo. A gente vai ter o sexto, que é o ajna, que fica entre as sobrancelhas do animal. Tem algumas pessoas que falam que tem vórtice para frente e para trás, eu uso só o vórtice da frente mesmo. E essa já é uma conexão mais com a egrégora dele, com o mundo animal, com a família da onde ele veio, pai e mãe canino, porque a gente hoje tem mania de falar, meu filho cachorro, ele não é teu filho,
Ele é um ser que faz parte da sua família multiespécie, mas ele está muito longe de ser o seu filho. E aí ele vai, quando a gente fica muito fazendo essa humanização, ele vai perdendo um pouco essa ligação com quem ele é, com a característica biológica, a característica instintiva de quem ele é. E aí a gente vai ter o 7º chakra, que é o Sahasrara, que é o coronário, que também vai fazer muito essa ligação com o espiritual. Vai fazer ele entender um pouco a missão espiritual dele aqui dentro dessa família. E aí nós vamos ter o braquial, que é o chakra que fica nos ombrinhos do cachorro, tá? Do cachorro, do gato. Ave também tem, todas as aves também tem, réptil também tem, tá? Ele vai ficar mais aqui posicionado na região da frente, aqui do corpo, e é o chakra que vai comandar a ordem desses centros. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa com esse animal ou com essa família. Ele recebe uma energia, aquilo se acopla dentro do campo energético e começa a ou prejudicar os chakras de energias mais densas, que é 1º, 2º e 3º, ou de energias mais sutis, que é 5º, 6º e 7º. Só que a gente humano, a gente vive muito bem com esses desequilíbrios. Por quê? Porque a gente fala, eu não estou me sentindo bem, eu vou pegar um banho, eu vou fazer um banho, eu vou fazer um chá, eu vou fazer qualquer coisa, pedir ajuda. E eles não. Então, eles têm um comando energético nesses centros energéticos que o braquial chega para o anahata e fala assim, para o cardíaco e fala, está acontecendo uma coisa errada aí. O cardíaco, ele vê aonde está o erro e tenta fazer transformações de energias dentro desse campo. Então, o braquial vai observar o que está acontecendo externamente, mandar a energia do problema para o cardíaco vai lá, escaneia e organiza, tá? Eu acredito que nós também tenhamos ele, mas que nós esquecemos de usar. Porque, querendo ou não, nós somos animais, né? Dizem que, como fala, racional, não sei, mas eu acho que a gente só esqueceu de utilizar essa função dessa organização energética. E aí nós vamos ter os Bud Chakras, que estão na pontinha da cauda, pontinha das orelhas, pontinha do focinho e nos coxins, que são as almofadinhas aqui na perninha. Esses são chakras de percepção energética e percepção de coisas físicas que a gente não sente. Por exemplo, como que esse animal descobre que vai ter um terremoto antes mesmo desse terremoto acontecer? Ele percebe através desses centros energéticos algumas vibrações diferenciadas e aí ele pode também avisar quem está perto. Então eu sempre falo nos cursos assim, sabe quando o cachorro tira a pessoa e do nada cai um negócio ali? Ele percebeu isso antes, existem ondas vibracionais que fez ele perceber que ia cair alguma coisa e ele arranca esse tutor do lugar. Ele percebe isso através das orelhinhas, do rabinho, do focinho e da patinha. Por exemplo, gato. Você chega, o gato passa o nariz em você. O animal vai andar, ele vai fazer um xixi no lugar, ele passa a pata. Ele está deixando ali a tua marca energética e percebendo as marcas energéticas todas do lugar. Tá? Então, esses são os que a gente mais conhece, os Bud Chakras ainda sendo bem estudados e os outros já um pouquinho mais definidos, né? Nessa perspectiva, né, de eles serem uma espécie de radar energético relacionado a outras pessoas que entram ou adentram um determinado espaço, qual a influência dos pets dentro de um ambiente? Ou melhor, da casa da pessoa que está nos acompanhando, seja um cachorro, seja um gato. Qual é a influência energética deles ali dentro desse ambiente? Tá. Eu percebo que a primeira função dele, energética, é fazer você entender a possibilidade do amor. Então, essa é a primeira função que ele traz para você, né? Ele faz com que todos os movimentos energéticos teus sejam melhores porque você se conecta com o sentimento amoroso. Isso não é uma coisa energética, a gente sabe que isso é estudado, a gente libera hormônios quando isso acontece no corpo, que deixa a gente muito mais saudável e com uma imunidade muito melhor, né? Então, eu acho que a primeira função deles é essa. A segunda função é mostrar pra gente o que está errado, através das próprias somatizações que eles fazem corporais. Então, é o que eu vejo muito, né, eu estou me formando em medicina veterinária, assim, é impossível que as pessoas não percebam que tratar clinicamente esse animal não tem resultado total.
Você está tirando um sintoma, você não está tirando a causa do problema aparecer. E eu acho que ele empresta esse corpo para que você entenda esses processos que estão acontecendo. Como a gente não tem consciência desses processos, a maior parte das pessoas não tem consciência desses processos, eles emprestam e só para a gente não sentir, porque senão cairia no nosso corpo. E aí a gente estaria muito mais doente do que a gente está hoje em dia. Então, acho que a grande função deles hoje, e eu não acho isso bonito ser romantizado, isso é uma coisa que eu falo em todo lugar, em toda aula, a gente tem que parar de romantizar a doença de animal, porque ele tentou salvar a gente. Ele está lá para mostrar, mas a responsável pela minha energia, a responsável pela minha saúde sou eu, a minha saúde física e minha saúde emocional, a minha saúde energética é minha. Eu não posso simplesmente pegar um cachorro e falar, que bonitinho ele ser assim. Não, porque ele também tem o direito de ter uma vida saudável e viver dentro de um ambiente equilibrado, de uma família equilibrada. Vamos imaginar que você tem diversos pets na sua casa, e tem gatos e tem cachorros interagindo. Não precisa imaginar. E aí, de repente, você identifica que tem um desses animais que está com a energia mais baixa, o animal que está com a energia, vamos chamar assim, desequilibrada. Essa energia desequilibrada pode influenciar o comportamento dos outros pets na casa? Pode, principalmente se a gente vê a somatização comportamental, o que a gente vê bastante hoje. Animais com comportamentos agressivos, animais com comportamentos compulsivos. Um animal vê o outro, eles não têm um entendimento como nós temos, tão racional. Então ele vê um animal fazendo alguma coisa, ele vai lá e faz por repetição. Né? Então a gente tem alguns estudos que o animal é muito condicionado. Né? Acho que foi Pavlov que começou a fazer esse processo todo de condicionamento, né, das glândulas salivares. Então, a gente sabe que eles têm esse processo de condicionamento. Então, vê um fazendo besteira, ele vai lá e repete. Vê um fazendo uma coisa legal, vai lá e repete. Né? Então, pode-se sim criar dentro dessa família uma rede de animais que começam a ter esses processos mais doentios. E a gente sabe que dentro de uma casa com um monte de animais, vai ter sempre aquele que é mais anteninha, é mais radar aceso com os processos que o tutor está vivendo. Uhum. Aí eu fico pensando assim também em relação aos processos terapêuticos. Nessas suas análises, no trabalho que você desenvolve, podemos dizer que essa terapia pode ser considerada uma terapia sistêmica familiar multiespécie? Claro, a gente pode, tanto é que hoje a gente tem, né, constelação sistêmica veterinária, a gente tem a constelação para entender quais são esses processos desses animais. E foi uma das primeiras coisas que eu fui estudar, né, acabei não terminando o curso porque eu resolvi fazer veterinária e aí era no mesmo horário e aí eu tive que parar. Mas exatamente isso, eu faço um trabalho sistêmico, então eu tenho que analisar tudo que acontece dentro dessa casa. Eu tenho que, às vezes, analisar alguns processos que esse animal viveu antes de chegar naquela casa. Então, às vezes, a gente vai ter animais que chegam dentro de uma família e nem são adotados, são animais comprados. Eles vêm com um processo de luto para essa família, porque ele está passando por esse luto. Ele nasceu de uma mãe e pai caninos, ele saiu dessa mãe e pai, ele estava sendo cuidado por alguém, ele não tem mais a presença desse alguém. Isso já é uma caracterização de um sistema que precisa ser trabalhado para aquele animal ser inserido dentro de uma família. E qual é o contexto que fez esse animal chegar nessa casa? A gente sabe que pegar um animal é colocar ele num lugar onde existe uma falta. Eu tenho um cachorro por quê? Porque eu sinto falta de um amor desses, então eu pego um cachorro para mim. Às vezes eu pego eu peguei um cachorro porque meu marido morreu, porque eu me separei, porque meu filho saiu de casa e aí eu resolvi pegar um cachorro. O que eu trato de animais com problemas comportamentais de pandemia é muito louco. Tá faltando alguma coisa ali. Eu pego um animal dentro de uma família extremamente desequilibrada, porque não teve um ser que ficou equilibrado nesse processo de pandemia. Então, como que eu acho que esse animal vai ficar? Comportamentalmente desequilibrado e fisiologicamente desequilibrado. Qual o papel de uma curadora de pets? E como é que você foi desenvolvendo essa terapia vibracional para pets? Tá.
Eu sou formada como terapeuta desde 2007, trabalhei com gente de 2007 até 2019, e a partir de 2019 meu coração não ficava mais pulsando para atender gente, eu resolvi dar um tempo, eu mudei, fui embora de São Paulo, e aí em 2019, final de 2019, final de 2019, teve um caso com um animal da família. Minha irmã passou por um processo de separação e ela tinha um cachorrinho super tranquilo que começou a desenvolver um comportamento extremamente agressivo. E, ela tentou tudo que você podia imaginar, até que um dia ela me ligou, porque ele começou a atacar todo mundo, ela não conseguia mais sair de casa com ele, e ela me ligou e me pediu ajuda. Eu falei, não faço a menor ideia do que fazer com ele, mas vamos lá. Aí eu falei, por que não? Fazer o que eu faço com gente e fazer com eles. Na hora me veio a ideia de imprimir um bulldog numa folha de papel sulfite e pegar alguns cristais que fizessem com que um comportamento excessivo ficasse um comportamento mais calmo. Perguntei para minha irmã de algumas coisas meio particulares, assim, do processo de separação, e ela me disse que ela sentia, e que ela se sentia muito sozinha, e que ela abraçava esse cachorro e pedia para que esse cachorro a protegesse. E aí eu comecei a entender essa ligação. E aí eu falei, você vai chegar para ele e você vai falar para ele que tá tudo bem, que ele não precisa mais te proteger, que você se garante, você tem que passar essa energia para ele. Porque ele entrava em desespero quando ela saía de casa. Ele não via mais. Como é que eu vou proteger alguém que eu não vejo mais? Ela tá em perigo. E eu entro em desespero. Ele destruía tudo, gritava o dia inteiro. Tanto é que minha irmã foi até denunciada por maus tratos, porque achavam que a minha irmã batia nele o dia inteiro. E aí eu coloquei esses cristais, conversei com a minha irmã falou, tá bom, vou conversar com ele, coloquei os cristais, quando foi 2 dias depois, ela falou, ele não grita mais, ele não faz mais nada. Ele voltou a ser o fio que ele era antigamente. E eu falei, caramba, o negócio deu certo, muito mais rápido do que com gente. Como assim, 2 dias depois a coisa acontece? E aí eu falei, eu vou estudar isso agora, eu não quero mais estudar nada de humano, eu vou estudar como é que funciona a energia deles. Aí eu encontrei o Ricardo Garé, encontrei o Dr. Marcos Fernandes, que tinha um programa na Rádio Vibe Mundial, nem sei se ele tem ainda, e eu comecei a entrar nesse processo todo energético, né, terapêutico. E eu vejo que o meu processo é muito mais com o tutor do que com o animal. Então eu falo assim, putz, eu queria me livrar de humano, eu voltei no humano, então não tem jeito. Então eu cuido do resultado final, que é a somatização, mas eu vou cuidar de onde vem a somatização, que é essa emoção desequilibrada. Então, muitas vezes o meu trabalho, ele tem um movimento maior quando eu tenho essa abertura desse tutor que quer se modificar, que está pronto para fazer um movimento diferenciado para ver essa melhora desse animal. Então, é uma coisa que eu falei numa aula até a semana passada, que eu dou um curso para ensinar o que eu faço, porque hoje eu não consigo dar conta do meu trabalho, eu tenho muita demanda de trabalho. E aí eu falei no curso, muita gente vem me procurar para fazer o curso porque não gosta de gente. Se você não gosta de gente, você não pode cuidar de bicho, porque eles estão interligados, né? Então, eu acho que meu papel é esse, sim, é entender da onde sai, ajudar aqui sem nenhum momento dispensar tratamento médico, tratamento clínico, remédio que precisa ser dado, mas ali, lá embaixo, sabe? Vamos consertar lá embaixo para que o processo aqui aconteça aqui em cima. E a questão da humanização dos pets, como é que você vê essa tendência das pessoas trazendo essa humanização para os pets em relação à energia, a questões energéticas com os animais? Péssima. Primeiro que eu vejo que a questão animal hoje é uma questão lucrativa. O animal, ele se tornou um lucro. Você vai hoje no veterinário porque seu animal tem um negócio, você não gasta menos de R$1.500 no veterinário, né? Então, é exame daqui, exame de lá, não que isso esteja errado, mas é a realidade que a gente vive. E quanto mais a gente humaniza, mais a gente traz problema para ele, porque mais a gente distancia de quem eles são.
mais eu distancio ele da energia de um cão ou de um gato, da egrégora dele, do movimento instintivo dele, do movimento de sensação desse animal e até mesmo dos processos cognitivos que ele tem que ter de aprendizado como um cão. Então, a partir do momento que eu coloco uma meinha nesse cachorro para passear na rua, porque eu não quero que ele suje a patinha, você está falando assim para ele, meu, esquece toda a informação cognitiva que você vai ter de pisar na grama, de pisar na terra, de pisar no quente, de pisar no frio, de pisar no xixi de outro cachorro, né? Então, hoje, dentro da neurociência, e tem uma moça que é maravilhosa, que ela fala sobre a neurociência do comportamento, né, comportamental, que é a Camille Chamoni, ela fala, você quer um animal saudável, meu? Vai passear com esse animal, deixa ele lamber quantos xixis ele quiser, deixa ele cheirar quantos cocôs ele quiser, porque ali está o processo cognitivo, ele está fazendo informação, o xixi de um cachorro é um Instagram, ele está ali vendo toda a história de todo mundo que passou ali. Então, quando eu empurro esse cachorro, que eu não quero que ele sinta o cheiro do outro que passou ali, eu estou destruindo toda uma função ali de conhecimento, de aprendizado desse animal. Quanto menos eu faço ele sentir o que é ser um cão ou o que é ser um gato, menos eu deixo ele ser saudável, né? Mas isso a gente sabe que é um comércio, então eu vendo carrinho para o cachorro, eu vendo meinha, eu vendo roupinha, e aí eu vou criando dentro disso um fluxo de animais que não são animais que vão adoecer, e aí a questão veterinária lucra. Então é muito louco, assim, é uma rede de coisas. Então eu não sou a favor. Acho que a gente não consegue manter esse animal na condição da natureza dele, porque a gente escolheu, por exemplo, meu animal vive num apartamento com porcelanato. Aí eu olho aquilo e falo, tá certo? Não tá. Mas a gente passeia. Por exemplo, eu dou banho neles a cada 4 meses. Eles vão sentir o cheiro deles. Não tem por que eu ficar dando banho a cada 15 dias. E olha que eu tenho 4 Spitz, né? E você fala assim, sua casa tem cheiro de cachorro? Nenhuma, porque eles vão criando o próprio processo de limpeza deles, é importante que eles tenham isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer esse amor, e a gente sabe que tudo isso é um ato de amor, não é um julgamento, a gente faz porque ama, a gente faz porque a gente quer proteger, mas até onde a gente está protegendo, e essa proteção é saudável, né, Samuel? Isso que a gente tem que olhar para esses animais. Vou voltar um pouquinho no caso desse tratamento que você fez com a sua irmã, lá de imprimir, colocar os cristais, para voltar nesse ponto dos chakras. E eu vi que você não especificamente pegou um portal, um centro de energia nesse seu tratamento, né? Então, fala um pouquinho disso. Por que você recomenda, então, trabalhar todos esses centros de energia e evitar de colocar meinha lá também, em vez de um centro de energia em específico? Tá. Na verdade, os tratamentos, eles são específicos do que esse animal necessita. Centros energéticos, eu trabalho muito em fatores comportamentais, tá? Então, quando eu recebo um processo comportamental, eu vou olhar esses centros energéticos, quais possam estar desequilibrados. Quando eu tenho algum animal que tem uma sintomatologia, eu vou cuidar do órgão específico sintomatizado e vou fazer essa correlação com o centro energético que comanda esse órgão. Tá? Então é isso que eu faço. Então nem todo tratamento eu vou cuidar de todos os centros energéticos desse animal, porque tem coisa que tá tudo bem. Então eu vou sempre fazer essas correlações de centro energético com chakras e sempre com a relação que eu uso, que baseia todo o meu trabalho, até você tem os livros ali, é a metafísica da saúde. Eu uso a metafísica da saúde em todos os meus processos. Ficam 5 livrinhos abertos lá no meu computador, e aí tem uma somatização em tal coisa, eu vou lá procurar o que é, porque eu não vou conseguir decorar esses 5 volumes, né? Algumas coisas são mais corriqueiras, a gente já sabe o que é, mas outras eu vou lá e pesquiso. Esse processo tem a ver com essa emoção, eu vou pegar a emoção, cuido do tutor, vou pegar o processo fisiológico, eu cuido do animal. Tá? Então, o Val Capelli, o Gaspa, fico lá com eles o dia inteiro. Maravilha. Fica atento, porque provavelmente esse ano também vamos ter aqui Val Capelli de novo no nosso programa. A gente está vendo aqui, porque tem que intercalar com as viagens dele. Ele viaja um bocado. Mas a gente vai mais uma vez chamá-lo aqui para vir, para conhecer o estúdio de novo, porque ele não conhece o estúdio, só os anteriores. Metafísica da Saúde, 5 volumes. Eu adoro ele. Muito interessante, bem interessante. Diz uma coisa, Larissa, como a sua formação em medicina veterinária e a pós-graduação em acupuntura veterinária
complementa esse seu trabalho, esse movimento de estudo, de prática em relação às energias dos animais? Tá, para mim fica um pouco mais fácil entender diagnósticos, né, clínicos, então fica um pouquinho mais fácil, mas eu sempre falo para as minhas alunas que isso não compromete nenhuma atuação boa de um terapeuta. Eu pego esses diagnósticos, eu nunca rebato nenhum tipo de diagnóstico. Por quê? Porque eu faço meu trabalho tudo à distância. Então, assim, eu não estou apalpando o animal, eu não estou vendo, então eu não rebato. Eu sigo o que eles me passam de diagnóstico físico e vamos tratar esse processo todo. Me ajuda muito nessa questão de entendimento, o que, por exemplo, para alguns tutores que são mais, têm alguns problemas financeiros que não podem investir numa pesquisa, porque a gente está falando de alguém que não fala. Você chega no médico e você fala, estou com dor aqui. Você chega no veterinário com o cachorro e ele não fala nada. Então, o processo do animal é uma investigação. Um bom clínico é um bom investigador. Então, isso me ajuda para algumas pessoas que chegam e falam assim, para mim, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Então, hoje a gente está com um animal, eu estou tratando um animal, e eles não fazem a menor ideia do que ele tem. Porque não foram feitos alguns exames que seriam exames que definiria o tratamento. Então, dentro do tratamento vibracional, eu coloco elementos que ainda não aparecem em exames, mas que pode ser, esse processo que ele tem pode ser secundário a algo que está aparecendo em alguns órgãos. Então, isso me ajuda bastante nesse processo, né? E o que me ajuda muito é ver o que eu quero de tratamento para eles. Que tipo de trabalho eu quero desenvolver? Porque eu acho que, se eu não me engano, o nosso país é o que mais forma veterinários no mundo. A gente tem tanto é que o nosso país é um dos países mais desenvolvidos, né? A gente, em Portugal, eles estão aos 20 anos de defasagem de estudo. E aqui é um país onde a gente tem muita acessibilidade, os preços são muito bons para serem tratados de um animal. Então, eu tenho uma cliente minha que mora nos Estados Unidos. Uma radiografia nos Estados Unidos, um posicionamento radiográfico nos Estados Unidos custa $500. Então, ele é totalmente inacessível para as pessoas fazerem. E hoje aqui no Brasil, não. A gente tem isso. Mas eu olho hoje, claro, estou me formando com 45 anos, eu tenho uma visão diferente de quem se forma com 24. Eu vejo o que eu quero para mim. Eu vejo como eu quero tratar esse animal. Eu não quero tratar esse animal como eu já vi em estágio, assim, acabou de sair de uma cirurgia e as pessoas em volta estão falando sobre futebol. Esse animal tá com medo, esse animal tá com dor. Então, eu acho que o meu trabalho terapêutico também, de anos, me faz ter essa consciência de que ali é um processo de dor e que a dor precisa ter silêncio e a dor precisa ser respeitada. Assim como o processo de dor desse tutor tem que ser respeitada. Então, eu vejo muito em estágio, assim, meu animal sai, as pessoas falam mal desse tutor. Você não pode, porque esse animal está vinculado a essa pessoa. Você tem que, do mesmo jeito, tratar bem esse animal, tratar essa pessoa. Então, eu vejo muito, sim, meu trabalho como isso. Eu tenho vontade, Samuel, de ter uma clínica, eu falo que é a clínica das duas portinhas. A pessoa chega, ela vai passar por um atendimento clínico, porque a medicina está aí, a ciência está aí para te ajudar, para comprovar realmente, e ela vai ter o tratamento clínico. O tratamento clínico é ali. Aí o veterinário vai falar, agora você vai entrar na segunda portinha, e ali você vai trabalhar o seu emocional. Eu acho que nenhuma clínica, até de humano, deveria ter essas duas portinhas, né? Eu falo que a minha clínica veterinária vai chamar duas portinhas. Cuido ali do físico, com a ciência, com toda a tecnologia científica, e aqui eu vou cuidar do que está causando todo esse processo. Como lidar com o desgaste emocional de trabalhar com vários casos tão complexos como esse que você está enfrentando aí hoje, que não sabe qual é o diagnóstico desse serzinho e tal, desses desequilíbrios energéticos, e também com o desencarne, com a morte desse animal que está se tratando? Difícil. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando o nosso equilíbrio. Quem é terapeuta tem que estar nesse processo o tempo todo, de renovação de energia, de separação, né, de entender que o processo do outro não é o seu e saber que aquele processo é natural. A gente, como humano, sempre tem
dois pontos, o bom e o ruim. A gente se baseia em duas informações. E qualquer estado emocional de alguém não é bom nem ruim, é só o estado da pessoa que ela soube fazer e estar ali do melhor que ela sabe fazer. Eu trabalhei muito tempo com humano e eu vi, assim, muitos clientes minhos sendo muito felizes no processo de depressão. Era ali o processo, era ali o momento que ela tinha. De buscar um apoio da família, de ter alguém olhando para ela. Então, nem sempre o processo de depressão é ruim para mim que vê, para eu que estou lá, estou vendo, mas para ela que passa pelo processo, nem sempre é. Então, aprender a ter essa divisão quando eu olho para um processo, né? E eu acho que você encarar a morte tão de perto, que é o nosso dia a dia, o animal está bem, daqui a pouco acabou. Não tem esse tempo, né? Eu acho que é você entender que o ciclo da morte é um ciclo natural. E aí você tem que sair dessa divisão de bom ou ruim. Porque se a gente não sair dessa visão de bom ou ruim, a gente vai continuar sofrendo por esses processos, por esses ciclos naturais, que é a vida. Até saiu uma reportagem esses dias, acho que foi da BBC, falando sobre a eutanásia dos animais, né? Até onde a gente tem que gastar para um animal estar vivo. Eu não concordo com a reportagem, como eu não concordo com o processo de eutanásia. Eu não concordo. Eu acho que todo mundo pode fazer, mas eu acho que esse animal, ele tem que ir embora naturalmente. Ele tem que ir embora. Então lá você alega assim, como uma pessoa gasta 30 mil reais para salvar um animal? Como assim, você não gastaria para salvar alguém da sua família? Então tem muita discussão com isso. Até onde a gente tem que ir para esse animal estar bem ou não? Mas quem define o tempo de vida desse animal ou não, né? Hoje, graças a Deus, a gente que é veterinário pode definir que a gente não quer fazer eutanásia. Eu não preciso ser mais obrigada a fazer o processo de eutanásia. E graças a Deus eu convivo com veterinários que desistiram desse processo. Não vou fazer. Quer fazer, vai fazer com outro. Eu não vou fazer. A gente vai lutar por essa vida, por esse equilíbrio de vida. E outra, eu sempre falo, se a eutanásia, se essa prática fosse uma prática favorável ao profissional, a gente não teria o maior número de suicidas no país sendo médico veterinário. É a profissão que mais se suicida, eu acho que é a que mais se suicida no mundo é um médico veterinário. Porque a nossa carga é muito grande. E a gente tem um poder de decisão de vida e morte. E nem todo mundo sabe viver essa decisão de vida e morte correta. Nem tutor e nem o profissional. E como que a terapia vibracional ou dos chakras pode auxiliar nesse momento final e até oferecendo um certo conforto para o animal e para o tutor? Eu faço o processo de passagem. Eu ajudo nesse processo. Não é que eu faço, né? Eu fiz ali, mas eu auxilio nesse processo. Eu ligo esse animal à egrégora que ele volta, que ele surgiu. Então, eu desvinculo ele da energia tutor animal e coloco ele vinculado novamente com a energia de pai e mãe canino. É um movimento super simples que eu faço e 100% não, mas 80% do processo dá resultado positivo, assim, do tutor não precisar decidir por esse processo, ele vai embora naturalmente. Até animais que eu pego muito convalescentes, até mesmo no processo da terapia vibracional ali, involuntariamente o processo vai para esse desligamento. Então eu trabalho assim, com um animal muito velhinho, e aí a tutora liga depois de uma semana, 15 dias que o trabalho está aberto, e fala, nossa, ele estava dormindo, ele foi. E são animais assim que estão com muitos problemas de saúde, que já falaram sobre o processo de eutanásia, e a gente consegue fazer esse desligamento assim, suave e tranquilo. O que pode significar quando um animal ele tem um comportamento, um problema de compulsividade ou automutilação, e que chega nessas análises que você realiza? Tá. Quando a gente olha a compulsividade, e a compulsividade ele é um vício, né? Quando a gente olha para o lado emocional, a gente vai ver tutores que não resolveram alguns processos e esse processo fica aberto. E aí esse animal busca, como se ele fosse relaxar essa tensão desse tutor com algum processo de compulsividade. Porque o nosso processo de compulsividade nada mais é do que assim, eu sinto alguma coisa, não quero sentir, então eu como chocolate. Eu como demais, eu faço alguma coisa demais, eu fumo um cigarro.
né? Então eu não quero sentir, então eu procuro algo para me aliviar. Quando a gente vê um animal, eu pego bastante disso, viu, Samuel? Lambedura de pata, lambedura de região genital, tirar pedacinho, tem animal que tira pedacinho mesmo, né? Mordisca, tira pedacinho de pata, pedacinho de cauda. Eu sempre pergunto para o tutor, você tem algum vício? E o tutor fala, tenho. E hoje todo mundo é viciado. Ah, não tenho vício. Tem sim. Quanto tempo você passa no celular por dia? Você tem um vício, as pessoas não conversam mais, as pessoas se olham no celular. Isso é um vício. Eu quero sumir da minha realidade que não é legal. Eu entro numa realidade que me dá dopamina e eu esqueço da minha realidade que não tá bacana, né? Então eu sempre pergunto assim, você tem um vício? O tutor fala, Então eu trato o vício do tutor e o vício do animal. Eu tenho um animal que tem um vício. Então às vezes a pessoa me olha e fala assim, nossa, ela tem todos os animais equilibrados. De jeito nenhum. Hipótese alguma. Eu tenho um animal que come unha. Ele deixa tudo lasquinha de unha. E ele come unha porque eu tenho um vício. Eu tenho um vício de comer a bochecha por dentro. Que delícia, assim, ficar tirando os pedacinhos da bochecha, as pelinhas, assim. Esse é um vício que eu desenvolvi desde a minha adolescência. E hoje, quando ele faz o barulho da unha, eu passo a língua por dentro da minha boca e eu vejo que minha boca tá mordida. Eu paro de comer, ele para a unha. Então é como se ele me avisasse, meu barulho de compulsão, de vício, é para você perceber que você está se mordendo, porque eu me mordo sem perceber. É um vício. E aí ele sempre faz esse link. Hoje eu melhorei, depois que o pudim entrou na minha vida e começou a roer unha, hoje eu acho que eu me mordo 10% de tudo que eu fazia antes, tá? Você já utilizou terapia vibracional em animais silvestres? Quais? E como é que foi? Já utilizei em lagarto, já utilizei em calopsita, já usei em periquito, já usei em cobra, já usei em saruê, que uma vez eu resgatei um saruezinho, e aí a gente trabalhava bastante a questão vibracional dele, porque ele veio bem debilitado. Que mais? Papagaio, eu falei papagaio? Né? Papagaio. Como é que foi o comportamento desse saruê? Olha, o saruê foi um resgate, o Otávio achou esse saruê na rua, 2 saruezinhos, o Otávio achou a mãe morta, com 2 saruezinhos vivos, assim, fora da bolsa. Aí, vem aqui buscar um saruê, eu achei que era um saruezinho já, assim, é um filhotinho. Cheguei lá, os bichinhos eram desse tamanho. Aí levamos para casa, um estava bem machucado, morreu no mesmo dia, e o outro ficou comigo. E era muito difícil, porque é difícil de alimentar, e ele tinha um processo de não se adaptar à alimentação fora da mãe. Então, ele tinha um processo muito grande de constipação intestinal. E eu trabalhei muito com ele, com reiki, e muito com cromoterapia. A cromoterapia liberava muito a questão toda dele, claro, tentando várias adaptações, falando com vários veterinários, mas a gente tinha um bom resultado com ele quando a gente fazia cromo no corpinho dele, assim, e até mesmo o processo de perda, né, quando ele perdeu o irmãozinho, que eles ficavam abraçadinhos, né, quando ele perdeu o irmãozinho, que ele chegou num dia, o irmãozinho morreu na manhã do dia seguinte, ele parou totalmente de se alimentar, ele não tinha nenhuma reação, e aí eu fui trabalhando luz rosinha na região do peito dele para trabalhar essa questão do trauma, porque perdeu a mãe, perdeu o irmão, tá num lugar diferente, aquecimento com uma bolsa de água quente, cadê? Eu sou um marsupial, eu tenho que ficar ali dentro da minha mãe o tempo todo até eu atingir uma vida meio já jovem. E aí eu fui fazendo, e aí eu ia fazendo cromo vermelhinha no primeiro chakra dele, para dar essa motivação vital, e ia fazendo para trabalhar os traumas, e ele ficou a coisa mais linda do mundo. Ele ficou comigo uns 3 meses, já era grandão assim, e aí a gente achou um veterinário que quis levar ele para fazer soltura, né, para ele viver em vida livre. E aí ele foi, uma choradeira quando ele foi, né, porque a gente se apega, maior choradeira quando ele foi, e ele foi solto lá na Jureia. Olha só. Tem vários casos de pets, de animais que não querem se desvincular do tutor. Como é que, você já pegou algum caso, ou tem algum estudo que fala sobre essa perspectiva de que, por exemplo, chega uma pessoa que não é o tutor daquele animal, e aí te procura, e o animal não quer receber a energia lá dos chakras, a energia de cura, não quer desvincular do tutor, e o tutor já foi, está em outra dimensão, e ele quer realmente
descascar, e como é que lida com essa resistência do animal? Eu acho que, na verdade, a gente não liga, a gente respeita. Então, eu faço todo um processo para que ele melhore, mas às vezes a gente não tem nenhuma resposta mesmo. E é bonitinho que quando eu pego esses animais, a radiestesia, nossa, quando eu trabalho com a radiestesia para algumas informações do tratamento, nosso pêndulo praticamente nem se movimenta. E a gente percebe que é o finzinho, assim, indo embora, né? Esse animal não quer ficar... E existem esses animais que lutam contra a terapia vibracional. Porque ele não quer se desvincular dessa energia do tutor. Ele briga. Um dos meus cachorros, mas não aceita nada. Nada, sabe? Tipo, como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. É bem isso, tá? Nossa, se ele foge de cromo, ele foge de floral, ele foge de tudo. E é o animal que é mais vinculado ao meu processo emocional. É o meu primeiro cachorro. Tanto é que com esse processo todo, né, me formei agora, então assim, muita coisa, são 300 horas de estágio, TCC, um monte de coisa para você fazer. Eu comecei a acordar de madrugada e ele tava com incontinência urinária, dormindo em cima do xixi. E aí, você olha aquilo, quando você é leigo, você fala, tá cansadinho, não conseguiu, ou é a idade. Mas quando você é terapeuta, você vai entender o que é incontinência urinária. O que é incontinência urinária? Você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E de uma forma ou outra, você tem que liberar essa tensão. A incontinência urinária nada mais é do que a liberação de tensões acumuladas. Então é como se ele estivesse usando aquilo para falar, pega mais leve, você está pegando muito pesado. Você diminui o ritmo, ele para a incontinência. Né? Mas ele é terrível, tanto é que eu fiz um tratamento com ele com homeopatia. E assim, faz as bolinhas de homeopatia. É 1/3 do valor. Pergunta se ele comia uma bolinha de homeopatia. Eu tive que fazer o tratamento inteiro dele injetável, porque ele não aceitava. E o tratamento que ele fazia, eu fazia junto de homeopatia. O animal, ele pode carregar, já que falou de comportamento, características do signo do tutor, ou ele tem um mapa astral próprio de nascimento? Como é que manifesta essa personalidade aí, já que você falou desse aí que vem sincrônico, né? Eles têm, né, o signo deles. Eu já conversei com o Otávio sobre isso, sobre até a gente estudar uma forma de fazer um mapinha, mas a gente não tem como fazer um mapa de um animal, porque tem casos que não faz sentido para eles, né? Mas esse animal carrega, sim, a característica do signo. Então, em casa, eu tenho um libriano, que é esse cachorrinho que é o mais vinculado em mim, que é o mais velho, é o que mais, eu não sei se ele é o mais vinculado a mim, mas ele é o mais esponjinha aos meus processos, né? Ele é libriano, então ele nunca sabe o que ele quer. Ele quer subir no sofá, quando ele sobe, ele quer descer. Ele tá lá embaixo, ele quer subir. Então, é meu libriano. Eu tenho o meu segundo, que é aquariano. Ele vive no mundo da lua, velho. Vive, assim, Até falo, eu acho que ele tem um autismo, assim, porque ele é aquariano mesmo. Aí eu tenho um geminiano, que é o falante da casa. O falante da casa. Fala o dia inteiro, ele late o dia inteiro. E muito brincalhão, que é uma característica também do geminiano, né? E agora eu tô com uma há 2 meses em casa, que é uma pisciana. Biruta. Pensa numa cachorra biruta. Ela tem todos os processos de uma pisciana, sim. Ela tá tipo brincando, aí do nada ela para e dorme assim, como se nada tivesse acontecido, aí do nada ela acorda, aí ela tem muito essa característica. Então a gente vê, acho que mais a característica do signo dele mesmo do que a do próprio tutor, tá? Mas tem sim. Em caso vocês aí façam o teste, dá uma olhadinha. Existe algum tipo de tratamento preventivo? Porque todos que a gente citou aqui até agora foram de casos, normalmente são mais extremos, que a pessoa pega, na verdade, em grande maioria, em último caso, vai se procurar um terapeuta vibracional, porque não resolveu nada, já tentou várias coisas, né? Mas existe alguma coisa que a pessoa pode fazer que seja como sendo um tratamento preventivo, alguma coisa preventiva para que eles se mantenham mais saudáveis, mais em equilíbrio? Pode, eu faço, alguns tutores me pedem, então eu faço muito baseado nos processos de centro energético, mas eu não fico naquela coisa assim, esse cristal vai para o primeiro chakra, esse cristal é o segundo chakra. Eu vou um pouquinho mais além disso na colocação dos cristais. E às vezes eu sempre peço para o cliente assim, já apareceu alguma coisa?
ou comportamental e sumiu rapidinho, ou alguma coisa física, teve só uma dor de barriga, tem uma dor de barriga de vez em quando, então vamos tratar alguma coisa que de vez em quando acontece alguma coisinha, vem, mas não vem de forma aguda, não vem para destruir, não vem para causar nenhum dano, mas de vez em quando aparece. Então eu acabo colocando sempre para fazer esse processo todo de equilíbrio desse animal. Tá? Então, tem gente que me peça assim, eu só quero um reiki para esse animal. Aí eu faço o reiki junto com o processo de equilíbrio de chakras, e aí a mandala fica lá um tempinho. Você falou sobre esse de incontinência urinária, né? E no caso de cachorros que todos os dias, de manhã à noite, saem, eu conheço muitos amigos que têm e são tutores desses cachorros, e no caso deles, que, por exemplo, são de apartamentos também, dificuldade de fazer xixi na rua. O que pode estar ali conectado? Não fazem xixi na rua. Dificuldade de fazer xixi na rua. Agora adoram o sofá da casa da pessoa. Então, provavelmente é processo de primeiro chakra com processo de território. Então, o que ele faz? Ele sai na rua, tem outros cheiros, e às vezes ele se sente ameaçado por deixar o cheiro dele lá. Como assim? Porque a partir do momento que eu deixo o cheiro lá, eu deixo uma informação para outros animais. E informação para outros animais também pode ser informação para predador. Ele não tem uma ideia de que ele está no apartamento com ar-condicionado. Para ele vai ser predado. Se ele bobear, ele vai ser predado. Então, às vezes, se ele tem alguma condição que não dê para ele uma vitalidade de defesa, porque todo animal ele vive por duas funções, é a luta e a fuga. Ele vai lutar para se manter vivo ou ele vai fugir para se manter vivo. Então, às vezes, ele não consegue achar a característica energética tanto para lutar quanto para fugir. Ele não tem essa vitalidade, essa agilidade. Então, ele prefere se reter, né? Ele não faz isso. E aí, por que ele escolhe em casa? Porque eu tenho uma deficiência de mostrar quem eu sou lá fora, mas eu mostro dentro da minha casa até mesmo para alguém perceber que eu tenho uma deficiência energética aqui. Então, o que eu faço? Eu obrigo as pessoas a sentirem o meu cheiro. E eu retiro o cheiro das outras pessoas, porque aqui em casa quem manda sou eu. Então, assim, da porta para dentro ele é bonzão, da porta para fora ele é bobo. Tá? Então, geralmente a gente vai ver essas características. Animais, assim, que fazem, né, urinam em algum lugar do tutor, roupa, às vezes você deixa uma roupa no chão, né, e o animal vai lá, urina, sofá, travesseiro. Tem muito tutor que fala, não aguento mais, meu cachorro faz xixi no meu travesseiro, meu gato só faz xixi em cima do meu travesseiro. São animais que não têm limites de território. Ele não sabe onde começa o limite dele e onde começa o do tutor. E aí tudo é meio que dele, dentro daquela casa. Então a gente tem que consertar primeiro o chakra para isso. Muito bem, uma das conexões também ligadas aqui a essas práticas de estudos aqui do canal é em relação a se percebe ou se é condizente os animais também reencarnarem. Você também tem qual a sua ideia sobre essa possibilidade de um animal e depois reencarnar, já que ele vai para essa egrégora que você citou lá, sistêmica lá de canina, no caso do exemplo. Tá, eu vou dar a minha opinião, tá? Pode ser que as pessoas não concordem, mas é a minha opinião. Eu não acredito que ele vai evoluir para ser humano. Eu não acredito nisso, tá? Até porque eu não sei se isso é uma evolução. Eu tenho essa dúvida. Eu não sei se realmente eu olho a vida de um animal hoje, eu olho a vida de um humano, e aí eu falo, tá, gente, mas quem que é o mais evoluído no processo? Quem que tá entendendo mais as coisas? Quem que vem nesse mundo para destruir alguma coisa? Porque eu não vejo nenhum cachorro destruindo nada. Esse é o maior embate que a gente tem. Eu moro na praia, né? Por que eu não posso ir com o cachorro na praia? Porque meu cachorro vai fazer xixi na areia, ou meu cachorro vai fazer cocô na areia, eu vou lá e recolho. Mas alguém pode ir na praia e deixar latinha de cerveja, garrafa de cerveja, pedaço de comida, para estragar, e uma gaivota ir lá e se intoxicar. Então, qual é o limite da evolução? Então, eu não acredito, eu não gosto muito de acreditar nisso. Eu acho que são reinos diferenciados, como o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, o reino humano, se a gente tiver o nosso reino, nem sei se a gente tem o nosso reino, tem? Não sei. Ou se a gente está no animal, eu não sei. Mas eu acho que são coisas muito separadas, Samuel. Eu não consigo ver, assim,
Um cachorro olhar para você e falar, eu quero ser você, para que eu vou evoluir, eu vou ser você. Mas isso é uma opinião minha, tá? Eu sei que dentro do contexto espiritual, dos espíritas, e quem leva isso muito assim, né, com estudo, fala muito desse processo. Mas é uma coisa que eu não vejo muito sentido, mas também não discordo, porque eu sempre falo, né, que a gente vai morrer e pode ser que tudo isso que a gente faz, ainda mais que a gente que cuida dessa parte espiritual, energética, pode ser que a gente vai morrer e a gente lá, a hora que a gente partir, a gente vai falar, nada disso era real. Pode ser. E pode ser que a gente morra e fala, tudo que a gente fez foi um sentido. Então esse nosso mundo é meio que viver na corda bamba. Então, eu não gosto de ficar muito pirando na coisa. Eu sou Capricórnio, então eu sou muito pezinho no chão. Então, eu não gosto muito dessa piração. Mas sei que alguns espíritas têm esse fundamento. E também tá tudo bem. Não fazendo mal para eles, acredite no que você quiser. Só não precisa fazer mal para ninguém aqui. Minha pergunta era mais, não de se transformar em humano em processo evolutivo, mas o Pudim desencarnou. Aí, anos depois, caramba, um outro Pudim. Tem. Oxe, isso tem um monte, Samuel. Isso tem bastante. Imagina, a gente pegou um gato agora, que é o nosso gato que morreu em dezembro. É uma coisa assim surreal, né? Otávio fala muito sobre isso, que eles podem morrer, deixar esse corpo e entrar dentro de um corpo de um animal que já existe. E falar, dá licença, posso ficar aí porque ela vai me achar? E eles fazem essa troca. A gente perdeu um gato em dezembro, um gato renal. Era o grude do Otávio, aquele gato. Mas tinha um amor, assim, pelo Otávio surreal. E ele ficou renal. E a gente acabou... Como eu falo, santo de casa não faz milagre, a gente tentou tudo. Mas a gente optou para fazer eutanásia, porque ele chegou num sofrimento, assim, absurdo, né? E aí o gato era do Otávio, ele quis fazer eutanásia e eu fiquei lá com ele nesse processo. E quando esse gato partiu, eu lembro que ele estava assim no meu colinho, porque o Otávio foi embora, eu fiquei com ele, e aí eu falei assim para ele, Nirvana, se você quiser voltar, volta, porque a gente vai te achar. E sempre que um gato parte, a gente pega um outro, porque a gente tem condição financeira para sempre estar ajudando, né? E a gente ficou muito nisso, vamos pegar outro, vamos pegar outro. E aí a gente foi em várias ONGs. Chegamos a assinar papel da adoção de gato e chegar em casa, olhar no Instagram da ONG o gato adotado por outra família. Chegamos a falar com 4 ONGs, tá tudo certo, cadê o gato? O gato não aparecia, ninguém mais respondia. E um dia eu acordei e me veio a palavra pets na cabeça. E eu falei pro Otávio, nossa, não sei por quê, eu acho que a gente tem que ir na Pets. E eu acho que a gente vai ter um gato lá na Pets. Foi uma coisa muito intuitiva, assim. Ele falou, será? Eu falei, vamos lá, não tô fazendo nada, era um domingo, vamos lá? Acho que era um domingo, vamos lá. Fomos na Pets. Tinha 2 gatinhos assim embaixo, adoção conjunta, e um gato adulto em cima. Eu olhei aquele gato, eu fiquei apaixonada pelo gato. Aí o Otávio falou assim pra moça, será que a gente pode ir lá atrás, abre a portinha pra gente brincar com ele, pra gente sentir ele e tudo. Quando a mulher abriu a porta, ele voou no pescoço do Otávio, ele abraçou o Otávio com as 2 patinhas da frente, assim. E a gente achou aquilo muito louco, uma reação muito doida. Vamos ficar com ele, levamos ele pra casa. O Nirvana, ele tinha 2 características muito engraçadas. Toda vez que ele pulava para subir em algum lugar, ele fazia um som. Ele fazia um... Parecia, sabe quando você bate em alguém assim, a pessoa faz um som estranho? Ele tinha um som estranho, fazia toda vez que ele pulava em alguma coisa. Nós tiramos esse gato da caixinha e a readaptação de gato, né? O gato 2 horas dentro da caixa para entender o ambiente. Simplesmente o gato saiu e foi nos livros do Otávio, como se ele já entendesse o local. E ele subiu na cama do Otávio, assim. E quando ele deu o pulo para subir, ele fez o mesmo barulho do Nirvana. O mesmo barulho. E o Nirvana tinha uma coisa de pegar o bichinho de pelúcia na boca e ficar andando com esse bichinho de pelúcia pela casa e fazendo... Ele sempre teve essa característica. E esse gato pegou o mesmo bicho de pelúcia que o Nirvana gostava e ele fez a mesma coisa. Tanto é que a gente tinha dado o nome dele de Osho. E ele não chama Osho, ele chama Nirvana, porque é o mesmo gato, igualzinho. Então todo mundo, né? Tem muita gente que pega um outro animal e sente o cheiro do antigo,
tem características de olhar do antigo, né? Mas sempre deixa os bichinhos meio livres, assim, porque às vezes a pessoa fica um pouco com essa expectativa, né? Quem trabalha com comunicação animal, a primeira pergunta que todo mundo faz é: você vai voltar para mim? E tem muito animal que fala: não, eu não vou voltar. Minha missão aí acabou. Agora eu estou em outro lugar fazendo outra coisa, eu não vou voltar. A da minha irmã foi isso, ela perguntou, né? A gente perdeu o fio ano passado. E aí ela pediu essa comunicação e aí ela pergunta, aí o fio fala: eu não estou pronto para voltar. Eu vou ficar aqui por um bom tempo ainda, porque eu preciso aprender algumas coisas e você também. Tanto é que ela não tem a menor vontade de pegar outro cachorro. Muito bem, gostou dessa nossa bate-papo, entrevista com a Larissa Ananda sobre chakras dos pets, as curas pelas energias, essas conexões todas, aqui ó, o Instagram é Larissa Ananda. Estou botando o dedo, mas o Iago Mihael não está aqui. Agora ele voltou, estava vendo os gatos lá fora. Larissa Ananda, tudo junto no Instagram. Você vai ter acesso aí a muitos conteúdos. Se interessar por cursos, atendimentos, conexões, entrem em contato aqui no Instagram. Agradeço vocês que nos acompanharam mais uma edição. Provavelmente a gente vai conseguir, vamos ver a agenda, né, do Otávio Léo e também da Larissa Ananda para voltar aqui a São Paulo, porque eles acham a gente um bicho estranho. Então, vamos ver como é que vai conectar também essa agenda para a gente marcar outros temáticos, outros assuntos aqui no Consciência Próspera. Agradeço, curta, compartilhe com outras pessoas, divulgue para os amigos, se inscreva aí no canal, vá no Clube Consciência também lá no WhatsApp, recebendo lá as mensagens, as conexões todas que a gente propaga lá com a equipe. Então, ótimas energias hoje sempre. Agradeço mais uma vez aqui a Larissa e peço para ela deixar uma mensagem de encerramento antes de vir aqui a nossa vinha. Eu vou deixar uma mensagem meio que de tudo que aconteceu assim na minha vida, tá? Eu sempre tive o sonho de cuidar de bicho. Nunca pude por questões financeiras mesmo. Mas esse meu sonho nunca morreu dentro de mim. Nunca, nunca. E quando eu comecei a fazer terapia vibracional, eu ouvi de muita gente: isso não vai dar certo. E eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que acreditar nesse sonho, né? Seja do que você for fazer. Eu acho que a energia se movimenta onde a gente põe amor e aonde a gente sonha. Só que a gente tem que sonhar com responsabilidade. E a responsabilidade tem o nome estudo, né? Então são as duas coisas juntas. 3 coisas juntas: o sonho, o amor e o estudo. Então, a mensagem é: você quer fazer alguma coisa diferente no mundo? Vai lá e faz, mas faz com essa responsabilidade do que você está fazendo e o que você está mexendo.